subsídios. Lições Bíblicas. Olá, meus queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada em vossos corações. Graças a Deus que estamos aqui trazendo para você mais um subsídio, desta vez a lição de número 9, que vem com o título Fidelidade, firmes na fé. Você é firme na fé? Você tem firmeza de fé? Você consegue manter a sua postura de cristão em qualquer circunstância? É uma questão que nós devemos perguntar a nós mesmos, enquanto estamos estudando, preparando esta lição, e no nosso dia a dia, porque nós precisamos ter uma fé verdadeira e firme. Quando o cristão tem uma fé verdadeira, ele não se perde pelo caminho da vida, nem é iludido pelas coisas deste mundo e nunca anda para trás, só para frente. A fé do cristão o faz esperar em Deus, depender dele em tudo. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, a fé que o cristão tem lhe dá uma visão além das coisas desta vida. Uma realidade melhor que a do momento presente. A fé que o cristão tem é uma fé que acredita no poder de Deus, que é capaz de criar tudo, mesmo já havendo acabado, ele recria, ele cria outra vez. Não importa o cenário que se apresente, o nosso Deus continua sendo Deus poderoso. Quando o cristão, meus queridos, acredita que Deus é fiel, ele recebe a aprovação de Deus. Quando o cristão vive pela fé, quer oferecer a Deus o melhor, ele leva a sério as advertências de Deus. O medo não faz parte da vida do cristão que tem fé. Ele coloca de lado os riscos e se entrega aos cuidados do Pai. Quando o cristão vive pela fé, ele acredita que ela é o seu poder bélico capaz de destruir qualquer muralha gigante, nações, qualquer inimigo. A todos que vivem pela fé, Deus honra e concede vitórias. A fidelidade de Deus, meus amados, é aplicada a Deus para mostrar que Ele é fiel. Isso é muito importante, isso é maravilhoso, porque sabemos que servimos a um Deus digno de confiança, um Deus que não muda. Nas muitas cartas do apóstolo Paulo, ele destacou com muita maestria o quanto Deus é fiel. Além disso, santo e justo e verdadeiro. Aquele que cumpre o que promete e jamais abre mão da sua fidelidade. Precisamos confiar em Deus, em todo momento, em toda situação, em toda circunstância, pois Ele jamais abandona os seus. Ainda que tudo pareça contrário para a nossa vida, a cada um de nós devemos sempre colocar nele a nossa esperança, sempre com paciência, pois Ele ouvirá sempre o nosso clamor. No Salmo 40, no verso 1, nós podemos ver que o Senhor, Ele ouve aquele que espera com paciência. Então, meus amados, na Bíblia Sagrada, em Hebreus, mais precisamente, no capítulo 11, nós podemos ver grandes exemplos de fé. Esse é o contexto bíblico de fé que nós podemos estudar um pouquinho, aplicando nessa nossa lição que temos hoje com esse título, Fidelidade, firme na fé. Então, meus amados, nesse capítulo 11 de Hebreus, o autor ele está respondendo alguém, mostrando que é possível viver na fé. Como prova, ele apresenta algumas pessoas que viveram
as oposições da vida, suas circunstâncias adversas, mas conseguiram ser vitoriosos. O autor procura dar uma definição da fé, não de modo teológico, filosófico. Antes, o seu conceito sobre a fé é descrito mais ou menos da seguinte maneira: ela faz o cristão enxergar aonde os olhos carnais não podem ver. Como prova, o autor apresenta os personagens do Antigo Testamento, por exemplo, homens que puderam viver confiando no que não enxergavam, mas tinham plena certeza de que Deus faria. Uma certeza absoluta de que as coisas aconteceriam, os fatos que não se veem se tornariam realidade. Nisso entendemos, meus queridos, que por um ato de fé, os servos de Deus tomavam conhecimento do Deus que criou o mundo pela sua palavra. Todos os homens de Deus que aparecem nas páginas do Antigo Testamento agiram por meio da fé. O propósito do autor dessa carta aos Hebreus é incentivar a geração a avançar também por meio dessa fé, acreditando nas promessas de Jesus Cristo. Nós podemos ver esses protagonistas da fé em Hebreus, no capítulo 11. Nós podemos analisar a vida de fé desses homens de Deus e o que eles conseguiram por meio dela. Por exemplo, Abel, o seu sacrifício perfeito por meio da fé foi um sacrifício de sangue. Assim, simbolicamente, ele estava dando início a uma vida de fé. O cristão só pode viver uma vida de fé se acreditar no poder do sangue de Jesus. É por meio do seu sangue que temos uma nova vida. E por essa razão que o sangue de Abel ainda fala. O outro exemplo que nós temos de fé é Enoque. Por meio desse homem aprendemos que é possível viver uma vida piedosa neste mundo e estar preparado para uma vida melhor com Deus no céu. Mas é necessário viver pela fé, pois sem ela ninguém poderá agradar a Deus. Temos o exemplo de Noé. Por meio da fé, meus amados, esse homem pôde perceber que Deus julgaria a terra. Assim ele foi incentivado pela fé a viver em Deus e trabalhar na construção da arca. Sem uma verdadeira fé, o cristão jamais se colocará a trabalhar ativamente para Deus. A fé de Noé lhe deu duas coisas. A primeira, confiança para trabalhar cumprindo o propósito de Deus. E em segundo lugar, ele foi livrado do grande dilúvio. Os que vivem pela fé não produzem nada de si mesmos, pois a fé tem a sua própria justiça. Além desses, o autor cita mais 6 nomes de pessoas que irão desempenhar um trabalho não isolado, mas que alcança a vida de muitas pessoas na terra. Por exemplo, são Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José e Moisés. Esses homens cumpriram os propósitos de Deus na terra. Vamos analisar um pouquinho cada um deles. Abraão, por exemplo, por meio da fé, meus amados, ele e Sara conseguiram ser obedientes. Deixou seu conforto material, sua residência fixa, passando a ser um peregrino, vivendo em tendas e correndo os riscos da vida no mundo. Obedeceu quando Deus solicitou que seu filho fosse entregue. Sabemos que todo o futuro da vida de Abraão estava em seu filho Isaac. Paulo descreve muito bem como foi a fé de Abraão e Sara, em Romanos, no capítulo 4, versículo 20. Por meio dessa fé, eles viram que nada iria servir de barreira para que eles alcançassem a promessa. Nem mesmo a morte era um temor para eles. Nós aprendemos com Abraão que a vida de fé
é uma peregrinação neste mundo. E às vezes, meus amados, é preciso morrer por essa fé. Nada nesse mundo deve mudar o curso da nossa caminhada, pois entendemos que temos uma melhor pátria, o maior tesouro. O outro exemplo que nós temos é Isaac. Por meio da fé, meus queridos, ele pôde abençoar os seus filhos, acreditando nas promessas que Deus tinha feito a Abraão. Ele confiou não naquilo que Deus havia falado com ele, mas naquilo que havia falado com seu pai, Abraão. Jacó e José também são outros exemplos. Nesses dois patriarcas, nós temos o exemplo de fé viva, pois Jacó perpetua a promessa que foi feita a Abraão e a seus filhos. E não somente isso, mas ele prova que era obediente e submisso a Deus. José demonstrará a sua verdadeira fé quando, perto da sua morte, pediu que os seus ossos fossem levados, não fossem deixados no Egito, pois Deus certamente os visitaria. Essa atitude expressa o nível de fé que esse homem tinha nas promessas de Deus feitas a seu pai. Nós precisamos ter essa fé. A fé de Moisés começa primeiramente com seus pais, que não temeram as imposições ilegais de Faraó. Então, a expressão que nós vemos, formoso, aplicada a Moisés, já carregava algum presságio, ou melhor, que o povo de Deus seria abençoado por intermédio de sua vida. Moisés nasceu com uma aparência destacável. Então a fé desse homem, meus amados, levou a fazer escolhas certas na vida, pois mesmo sendo príncipe, preferiu sofrer com o povo de Deus. Moisés tinha conhecimento das promessas de Deus, das promessas que Deus havia feito à sua família, mas sabia também que essas promessas carregavam muitas aflições e perigos. Ainda assim, optou por ficar do lado da fé verdadeira. Moisés se torna o homem das grandes esperanças de um povo sofrido. A fé não somente faz Moisés ter boas escolhas, ser o homem de esperança dos judeus escravizados, rejeitar os prazeres supérfluos do mundo, mas ele aceitou o opróbrio, que fala dos sofrimentos que Cristo sofreu. Sem dúvida alguma, meus queridos, pela fé esse homem já anteviu os sofrimentos de Cristo, mas preferiu ficar desse lado. Por meio da fé, meus amados, Moisés praticou muitas coisas. Deixou o Egito, que foi a terra do seu nascimento, que lhe oferecia grandes oportunidades na vida, como poder, fama, riqueza, prestígio. Realizou a Páscoa, deixando claro que Deus libertaria o seu povo, isso por meio do sangue. Viu o mar vermelho se abrir e o povo passar vitorioso. Então, foram grandes feitos na vida de Moisés pela fé. A fé também de Josué, de Israel e Raabe. Diante de Josué, de Israel, Jericó teve que tombar. A fé de Raabe deu a ela o direito de participar das bênçãos que eram destinadas exclusivamente aos judeus. Temos exemplo em Mateus capítulo 1, versículo 5. Então, meus amados, se você quer ser vitorioso, se você deseja ser vitorioso, se você deseja ter algum fato marcante em sua vida, torne-se vitorioso. Viva por meio da fé. Esses homens, meus amados, viveram em uma perspectiva totalmente diferente da qual a igreja vive hoje, pois eles estavam ainda dentro da velha aliança, mas conseguiram viver de modo positivo por meio de sua fé em Deus. O autor aos Hebreus mostra que Deus já tinha preparado uma nova aliança que possibilitaria a velha e a nova geração viverem desfrutando de todas as suas bênçãos.
Isto aconteceria por meio da morte de Cristo no Calvário. A geração passada foi aperfeiçoada no sacrifício de Jesus. Os cristãos teriam que deixar de lado o legalismo mosaico e viver pela fé no sacrifício vivo do Cristo ressuscitado, pois ele é o grande exemplo de vida para todos nós. Então, meus queridos, a fé como virtude do fruto do Espírito na vida do crente é o que nós expusemos até agora. A fé no seu aspecto de confiança, especialmente na pessoa de Jesus, nosso Salvador. Essa fé pode ser chamada de teológica, mas a fé fruto do Espírito Santo é uma virtude cristã. Mais do que se tratar de um relacionamento com Deus, ela envolve nossa atitude para com o próximo. Quando a fé como virtude do fruto do Espírito habita no crente, o que realmente marca a sua vida é a fidelidade, ou seja, ele é uma pessoa confiável, leal. Alguns teólogos têm questionado o porquê da ênfase sobre a fé ter sido mais teológica do que como virtudes éticas. Posso dizer que isso se deve ao seguinte fato: um crente que de fato aceitou a Jesus pela fé, tendo o Espírito Santo, produzindo o caráter de Cristo em sua vida, com certeza não precisará de tantos argumentos para que seja uma pessoa sincera, digna de confiança. Que Deus possa nos abençoar, nos enriquecer com a sua graça, que possamos colocar em prática essa vivência de fé, essa fé verdadeira, essa fé que nos leva à fidelidade, essa fé como fruto do Espírito. E assim, confiando no sacrifício vicário de Jesus, confiando em Deus, depositando nele toda a nossa confiança, possamos viver uma vida digna na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de deixar o seu comentário, deixar a sua curtida e compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém.